Na madrugada de 22 de junho de 1941, enquanto as primeiras luzes do verão europeu começavam a iluminar as vastas planícies ucranianas, o maior exército invasor já reunido na história da humanidade cruzou as fronteiras da União Soviética em silêncio mortal. 3 milhões de soldados do eixo, apoiados por 6.000 peças de artilharia, 2.000 aviões da Luftwaffe e milhares de veículos blindados, avançavam em 3 frentes massivas com um único objetivo: destruir o Estado soviético em questão de semanas através da Operação Barbarossa. Naquele momento, nas salas de aula da Universidade de Kiev, uma estudante de história de 25 anos, chamada Lyudmila Mikhailovna Pavlichenko, folheava seus cadernos, sem saber que em poucas horas sua vida mudaria para sempre e que ela se tornaria uma das figuras mais letais e estrategicamente importantes da Segunda Guerra Mundial. O que transformou aquela universitária em instrumento de guerra não foi apenas sua habilidade excepcional com o rifle Mosin Nagant, mas o reconhecimento soviético de uma verdade que a Wehrmacht levaria tempo demais para compreender. Na guerra total que se aproximava, a precisão calculada de um único atirador de elite poderia valer mais do que batalhões inteiros, e o terror psicológico causado por uma presença invisível e letal poderia paralisar formações militares experimentadas. Antes de continuarmos essa jornada, faça parte do nosso canal. Inscreva-se e ative o sininho das notificações para não perder nenhuma história incrível que preparamos para você. O rugido dos motores Junkers chegou a Kiev antes mesmo que a declaração de guerra formal fosse transmitida pelo rádio. Formações de bombardeiros alemães mergulharam sobre a capital ucraniana em ondas sucessivas, suas bombas despedaçando prédios históricos e transformando ruas tranquilas em cenários de devastação. A população civil, pega completamente desprevenida pelo ataque surpresa de Hitler, corria em pânico, enquanto as sirenes de alerta aéreo uivavam tarde demais. Para Lyudmila Pavlichenko, aquele momento representou o colapso instantâneo de todos os seus planos acadêmicos e a transformação irreversível de sua identidade. Em seu 4º ano de estudos universitários, ela havia construído uma vida cuidadosamente planejada entre palestras sobre o Império Russo e competições atléticas na equipe de atletismo da universidade. Mas havia outro aspecto em sua formação que agora se revelaria decisivo. Desde os 14 anos, quando se mudara para Kiev com sua família, Pavlichenko havia desenvolvido uma paixão obsessiva pela arte do tiro de precisão. A história dessa paixão começara de forma quase casual, mas revelava traços de personalidade que definiriam toda sua trajetória militar. Quando um garoto vizinho começou a se gabar de suas conquistas em um clube de tiro local, Pavlichenko, descrevendo-se mais tarde como uma criança que se recusava a deixar os meninos superarem-na em qualquer atividade, decidiu provar que uma garota poderia atirar tão bem ou melhor que qualquer rapaz. Essa competitividade feroz levou-a a se inscrever em um clube de atiradores em Kiev, onde rapidamente desenvolveu habilidades que ultrapassavam em muito o nível amador. Com o tempo, ela conquistou o distintivo de atirador de elite Voroshilov, uma condecoração civil soviética de tiro esportivo, e obteve um certificado oficial de habilidade com armas de fogo. Mesmo depois de ingressar na Universidade de Kiev em 1937 para estudar história, Pavlichenko continuou aperfeiçoando suas capacidades, matriculando-se em cursos especializados de uma escola de atiradores de elite enquanto mantinha seus estudos acadêmicos e treinava com a equipe de atletismo. Esse histórico de treinamento meticuloso, mantido ao longo de anos, criaria a base técnica que permitiria sua transformação em uma das snipers mais eficazes da guerra. Nas horas caóticas que se seguiram ao início da invasão alemã, enquanto Kiev enfrentava os primeiros bombardeios e a realidade da guerra se tornava inescapável, Pavlichenko tomou uma decisão
que determinaria o curso de sua vida. Abandonando seus livros de história na universidade, ela correu para o escritório de recrutamento militar em Odessa, cidade costeira do Mar Negro, que se tornaria palco de alguns dos combates mais brutais dos primeiros meses da guerra. Sua tentativa de se alistar, no entanto, encontrou obstáculos imediatos que revelavam as atitudes prevalentes em relação às mulheres combatentes, mesmo em uma sociedade soviética que se proclamava igualitária. O oficial de recrutamento, seguindo procedimentos estabelecidos, tentou insistentemente direcionar Pavlichenko para funções consideradas apropriadas para mulheres, principalmente o serviço de enfermagem. A proposta era razoável segundo a lógica militar convencional. As forças armadas soviéticas precisavam desesperadamente de pessoal médico e, historicamente, as mulheres haviam servido com distinção em papéis de suporte nas guerras russas anteriores. Mas Pavlichenko recusou categoricamente. Com determinação que prenunciava sua futura tenacidade em combate, ela insistiu em ser designada para a infantaria como atiradora de elite. O recrutador, cético diante da jovem universitária, que afirmava possuir habilidades de tiro excepcionais, inicialmente riu de sua solicitação. Não era comum que mulheres reivindicassem posições de combate direto, e a ideia parecia incongruente com a imagem da estudante de história que estava diante dele. Pavlichenko, preparada para esse ceticismo, produziu seus certificados de treinamento em tiro esportivo e sua documentação da escola de atiradores de elite que havia frequentado. A evidência documental de anos de preparação, combinada com sua insistência inabalável, eventualmente quebrou a resistência burocrática. Ela foi aceita no Exército Vermelho e designada para a 25ª Divisão de Fuzileiros, tornando-se uma das 2.000 mulheres soviéticas que serviriam como atira-horas de elite durante a Segunda Guerra Mundial, das quais apenas 500 sobreviveriam até o final do conflito. A incorporação de Pavlichenko à 25ª Divisão de Fuzileiros em agosto de 1941, ocorreu em um momento crítico da campanha alemã no sul da União Soviética. As forças do eixo avançavam rapidamente através da Ucrânia, suas colunas blindadas e motorizadas cortando através das defesas soviéticas com a velocidade devastadora que havia caracterizado as vitórias alemãs na Polônia e na França. O plano estratégico de Hitler para a Operação Barbarossa exigia a conquista rápida da Ucrânia por razões que iam muito além do valor militar imediato. A região representava o celeiro da União Soviética, suas vastas extensões de terras férteis, produzindo o trigo que alimentava milhões de pessoas. Além disso, a Ucrânia possuía recursos industriais críticos: carvão, minerais, refinarias de petróleo e usinas hidrelétricas que, se capturadas intactas, poderiam sustentar a máquina de guerra alemã em sua campanha prolongada contra os soviéticos. A península da Crimeia, situada estrategicamente no Mar Negro, tinha importância particular porque servia como base para a frota soviética do Mar Negro e, crucialmente, como plataforma de lançamento para ataques aéreos contra alvos vitais para o eixo. Em meados de julho de 1941, 6 bombardeiros da frota do Mar Negro baseados em Sebastopol haviam atacado os campos petrolíferos de Ploiești, na Romênia, destruindo 11.000 toneladas de petróleo. Embora a perda fosse relativamente pequena em termos absolutos, o ataque demonstrou dramaticamente a vulnerabilidade das instalações petrolíferas que alimentavam o esforço de guerra alemão. Hitler, reagindo com fúria característica, chamou a Crimeia de um porta-aviões insincável e, em 23 de julho, emitiu uma diretiva tornando a Ucrânia e a Crimeia alvos prioritários absolutos. A queda de Kiev ao Lviv, capital histórica da Ucrânia, era considerada essencial não apenas militarmente, mas também psicologicamente, dado seu significado cultural para o povo soviético.
As forças alemãs avançaram implacavelmente em direção a esses objetivos através do final de julho e início de agosto, suas táticas de Blitzkrieg demonstrando novamente a eficácia mortal da guerra mecanizada moderna. Enquanto as divisões alemãs e romenas convergiam para Odessa em início de agosto, a situação estratégica soviética deteriorava rapidamente. A frente sul do Exército Vermelho, embora inicialmente a mais preparada para as hostilidades entre todas as frentes soviéticas, enfrentava a ameaça de cerco devido ao colapso das forças soviéticas mais ao norte. Em fins de julho e início de agosto, a frente sul teve que recuar para leste, estabelecendo uma linha defensiva que passava por Chigirin, Voznesensk e a foz do rio Dniester. Odessa, localizada a oeste dessa linha, ficou exposta e vulnerável. Com superioridade numérica de 5-1, as forças do eixo romperam as defesas soviéticas em 3 de agosto, alcançando o mar e bloqueando completamente Odessa do território continental. A cidade portuária, com sua população de cerca de 110 mil habitantes e sua importância estratégica como base naval, agora enfrentava cerco total. Foi nesse contexto de crise militar extrema que Pavlichenko chegou à 25ª Divisão de Fuzileiros, pronta para seu batismo de fogo. A designação inicial de Pavlichenko à divisão, no entanto, não correspondeu às suas expectativas de combate imediato como atiradora de elite. Devido à severa escassez de armamentos que afligia o Exército Vermelho nos primeiros meses caóticos da guerra, ela foi primeiramente designada para tarefas de construção de trincheiras e rotas de comunicação, armada com apenas uma única granada RGD-33. A situação refletia o desespero da posição soviética e a desorganização causada pela velocidade do avanço alemão, que havia capturado ou destruído vastas quantidades de equipamento militar soviético nas primeiras semanas da invasão. Pavlichenko passou dias cavando fortificações sob o sol escaldante do verão ucraniano, trabalhando ao lado de outros soldados que igualmente esperavam por armas adequadas para defender sua pátria. A frustração de possuir treinamento especializado, mas carecer das ferramentas para utilizá-lo, pesava sobre ela. Mas a situação mudaria dramaticamente na segunda metade de julho de 1941. Durante um bombardeio de artilharia alemão, um camarada próximo de Pavlichenko foi gravemente ferido por estilhaços de granada. Enquanto ele era carregado para tratamento médico, mortalmente ferido, mas ainda consciente, o soldado entregou a Pavlichenko seu rifle Mosin Nagant, modelo 1891, a arma padrão da infantaria soviética, e quando modificada com mira telescópica, a ferramenta principal dos atiradores de elite do Exército Vermelho. Este momento marcou a verdadeira transformação de Pavlichenko de estudante universitária em combatente letal. O Mosin Nagant que ela recebeu era um rifle de ação por ferrolho, robusto e confiável, que havia servido ao exército russo desde o final do século XIX. Embora tecnologicamente menos sofisticado que algumas armas contemporâneas, o Mosin Nagant possuía virtudes cruciais para a guerra que Pavlichenko estava prestes a travar. Era extraordinariamente durável sob condições adversas, simples de manter mesmo em circunstâncias de campo precárias, e nas mãos de um atirador habilidoso, mortalmente preciso. O batismo de fogo de Pavlichenko como atiradora de elite em tempo de guerra ocorreu em 8 de agosto de 1941, data que ela jamais esqueceria. Posicionada em uma linha defensiva próxima a Bilyivka, nas cercanias de Odessa, ela observava as posições inimigas através da mira de seu rifle, seus anos de treinamento em tiro esportivo, agora aplicados a um propósito terrivelmente real. A distância até o alvo era de aproximadamente 400 metros, uma faixa que exigia não apenas habilidade de pontaria,
mas também compreensão profunda de balística, efeitos do vento e julgamento preciso de distância. 2 oficiais romenos, aliados dos alemães na invasão, estavam se estabelecendo em uma posição a várias centenas de metros da linha soviética, provavelmente realizando reconhecimento ou preparando posições de observação de artilharia. Pavlichenko, após receber a autorização de seu comandante para abrir fogo, estabilizou sua respiração, ajustou sua mira para a distância estimada e apertou o gatilho. O primeiro tiro derrubou um oficial romeno instantaneamente. O segundo, executado com a mesma precisão fria, eliminou seu companheiro segundos depois. Pavlichenko descreveria mais tarde esse momento como um batismo de fogo, que, embora tecnicamente não contasse para seu registro oficial, porque os romenos não eram alemães, marcou sua transformação psicológica completa em combatente. Seus camaradas, que haviam observado os disparos com atenção crítica, agora a aceitavam como uma deles, uma atiradora de elite legítima capaz de entregar precisão letal sob pressão de combate. A própria Pavlichenko experimentou uma gama complexa de emoções naquele momento decisivo. Anos depois, em entrevistas, ela seria brutalmente honesta sobre seus sentimentos em relação ao ato de matar. Não havia emoções complicadas, ela explicaria, apenas a satisfação profunda que um caçador sente ao abater uma presa perigosa. Alemães mortos eram inofensivos, ela argumentaria com lógica implacável. Cada soldado do eixo que permanecesse vivo mataria mulheres, crianças e idosos soviéticos. Portanto, matar um alemão era salvar vidas inocentes. Nos 2 meses e meio seguintes, enquanto Odessa enfrentava cerco brutal das forças do 4º Exército Romeno e elementos do 11º Exército Alemão, Pavlichenko desenvolveria suas habilidades de atiradora de elite sob condições de combate que testaram os limites da resistência humana. A defesa de Odessa durou 73 dias, de 5 de agosto a 16 de outubro de 1941, período durante o qual a cidade portuária se transformou em símbolo de resistência soviética contra o avanço do eixo. As forças defensoras, inicialmente compostas pelo 9º Exército Independente e rapidamente reorganizadas em exército costeiro separado, sob comando do contra-almirante Gavril Zhukov, enfrentavam superioridade numérica esmagadora. Em 19 de agosto, o alto comando soviético criou formalmente a área defensiva de Odessa, subordinada ao Conselho Militar da Frota do Mar Negro, estabelecendo 3 setores defensivos, sul, leste e oeste, guarnecidos por aproximadamente 34.500 homens contra 14 divisões e 2 brigadas inimigas. A geografia de Odessa favorecia os defensores em alguns aspectos críticos. A cidade estava situada em colinas que dominavam as planícies circundantes, oferecendo excelentes posições de observação e campos de tiro para artilharia e atiradores de elite. O porto, protegido por falésias altas e fortificações costeiras, permitia reabastecimento contínuo por mar através da frota do Mar Negro, evitando que o cerco se tornasse completamente hermético. Mas essas vantagens eram contrabalançadas pela superioridade aérea do eixo e pelo peso esmagador dos números. Em 20 de agosto, as forças romenas lançaram o primeiro grande assalto à cidade. Durante as semanas seguintes, combates ferozes se desenrolaram ao longo de um perímetro defensivo que se estendia de 10 a 14 quilômetros da cidade. As tropas soviéticas, apoiadas pela população civil de Odessa, repeliam repetidamente os ataques do eixo através de uma combinação de determinação feroz, uso habilidoso do terreno e apoio de fogo naval da frota do Mar Negro. Neste caldeirão de violência, Pavlichenko operava com eficiência mortal. Sua rotina típica começava nas primeiras horas da madrugada, quando ela deixava o acampamento e se movia silenciosamente para posições avançadas próximas às linhas inimigas.
O trabalho de uma atiradora de elite soviética naquele período exigia não apenas habilidade de tiro excepcional, mas também paciência sobre-humana e domínio absoluto da camuflagem e ocultação. Pavlichenko descreveria mais tarde como ficava imóvel por 15 horas seguidas, esperando o momento perfeito para um único tiro que pudesse fazer a diferença entre vida e morte para dezenas de camaradas. A doutrina soviética de emprego de atiradores de elite, desenvolvida através da década de 1930, sob supervisão de Kliment Voroshilov, enfatizava o uso de snipers não apenas como assassinos individuais de alvos de oportunidade, mas como elementos táticos integrados capazes de fornecer fogo supressivo de longo alcance e, crucialmente, de eliminar líderes inimigos. Os teóricos militares soviéticos haviam concluído, através de análise cuidadosa de conflitos anteriores, que organizações militares têm extrema dificuldade em substituir oficiais não comissionados experientes e oficiais de campo durante períodos de guerra prolongada. Um único atirador de elite bem treinado, operando com paciência e disciplina, poderia decapitar unidades inimigas inteiras, eliminando seus comandantes, observadores de artilharia e especialistas técnicos. Esta compreensão estratégica do valor multiplicador dos atiradores de elite significava que, apesar do custo relativamente alto de rifles especializados e treinamento extensivo, um programa de snipers bem executado era extraordinariamente custo-efetivo quando comparado aos resultados obtidos através de táticas de infantaria convencionais. Pavlichenko internalizou completamente essa filosofia tática. Ao longo de suas operações em Odessa, ela priorizava alvos de alto valor, oficiais identificáveis por suas insígnias, observadores avançados que direcionavam fogo de artilharia, atiradores de metralhadora cujas posições fixas os tornavam vulneráveis a sniper paciente e, com importância especial, outros atiradores de elite do eixo. O duelo entre atiradores de elite representava o nível mais intenso e psicologicamente desgastante da guerra de precisão. Quando Pavlichenko identificava evidências de outro sniper operando em sua área, através de padrões de disparos ou relatos de baixas, ela mudava de caçadora para caçada, sabendo que sua adversária estava igualmente consciente de sua presença e igualmente determinada a eliminá-la. Esses confrontos podiam durar dias, com ambos os atiradores movendo-se cautelosamente através do terreno devastado pela guerra, cada um tentando antecipar a posição do outro, identificar padrões de comportamento e criar oportunidades para um único tiro letal. Pavlichenko desenvolveu técnicas específicas para esses duelos, variação constante de posições de tiro, uso de alvos falsos para provocar tiros reveladores, paciência extrema para esperar o erro inevitável do adversário. Durante o cerco de Odessa, ela começou a acumular vitórias nessas batalhas mortais de paciência e precisão, estabelecendo a reputação que eventualmente chamaria a atenção das mais altas instâncias do comando alemão. Em agosto de 1941, quando Pavlichenko alcançou 100 mortes confirmadas, ela foi promovida a sargento sênior, reconhecimento formal de suas capacidades extraordinárias. O sistema soviético de confirmação de mortes por atiradores de elite era rigoroso, exigindo verificação por observadores independentes ou evidência física inequívoca. Cada morte tinha que ser testemunhada e documentada, evitando inflação de números por propaganda ou exagero pessoal. Este sistema, embora às vezes controverso entre historiadores que questionam a precisão absoluta de alguns registros de atiradores de elite soviéticos, estabelecia pelo menos um padrão de evidência que diferenciava entre mortes confirmadas e prováveis. Para Pavlichenko, o reconhecimento oficial de suas 100 primeiras mortes representava a validação de meses de trabalho brutal, horas incontáveis de espera em posições desconfortáveis
e risco constante de morte a qualquer momento. Mas também trouxe complicações pessoais profundas que revelariam os custos humanos da guerra, além das estatísticas de baixas. Aos 25 anos, Pavlichenko casou-se com Alexei Kitsenko, também atirador de elite servindo em Odessa. O casamento, realizado em circunstâncias extraordinárias no meio de uma zona de combate, sitiada, refletia a necessidade humana de conexão e normalidade, mesmo em meio ao horror absoluto da guerra. Kitsenko, que havia servido como sargento-mor e líder do elemento de atiradores de elite da divisão de Pavlichenko, era um soldado experiente cuja habilidade com o rifle igualava a dela. Nos breves momentos roubados entre operações de combate, eles compartilhavam uma intimidade forjada pela compreensão mútua da natureza mortal de seu trabalho. Mas a guerra, implacável e indiferente aos relacionamentos humanos, destruiria brutalmente essa breve felicidade. Poucos dias após o casamento, uma granada de morteiro explodiu próxima à posição de Kitsenko, enchendo seu corpo de estilhaços metálicos. Ele foi evacuado para um hospital de campanha, onde médicos militares lutaram desesperadamente para salvá-lo, mas os ferimentos eram graves demais. Dias depois, Alexei Kitsenko morreu em agonia, deixando Pavlichenko viúva após um casamento que mal havia começado. Camaradas atiradores de elite notariam posteriormente uma mudança profunda em Pavlichenko após a morte de Kitsenko. A amargura que sempre existira em sua abordagem ao combate intensificou-se, transformando-se em determinação implacável de infligir o máximo de baixas possível ao inimigo. Sua taxa de mortes acelerou ainda mais, cada disparo carregando não apenas cálculo tático frio, mas também peso emocional de perda pessoal. Em 9 de outubro de 1941, durante um dos assaltos mais intensos das forças romenas, um fragmento de granada abriu um profundo corte em seu couro cabeludo. Com sangue cobrindo seu rosto e uma venda improvisada ao redor da cabeça, ela continuou comandando sua unidade de atiradores de elite depois que seu comandante de companhia caiu morto ao seu lado. Um comissário político, testemunhando sua tenacidade sob fogo apesar de ferimentos que fariam a maioria dos soldados buscar tratamento médico, gritou para camaradas apavorados: "Covardes! Olhem para a mulher! Pavlichenko tem mais coragem que vocês todos juntos." A cena simbolizava tanto a ferocidade da defesa de Odessa, quanto o papel extraordinário que Pavlichenko havia assumido como ícone vivo de resistência soviética. Eventualmente, ela foi movida para um batalhão médico para recuperação, sendo liberada apenas dias antes que Odessa caísse para as forças do Eixo em 15 de outubro. Quando a cidade finalmente sucumbiu após 73 dias de defesa heróica, as baixas do Eixo totalizavam números devastadores: 17.729 mortos e 63.345 feridos nas forças romenas, testemunho do preço sangrento que os defensores soviéticos haviam extraído. Entre aqueles 17.000 e mais mortos do Eixo, 187 haviam caído um de cada vez, vítimas da precisão mortal de Lyudmila Pavlichenko. Cada uma dessas mortes representava não apenas uma estatística militar, mas um momento específico de cálculo, paciência e execução perfeita. Uma respiração controlada, um dedo apertando suavemente o gatilho, um soldado inimigo caindo morto a centenas de metros de distância, sem sequer saber de onde o tiro havia vindo. Na noite de 14 para 15 de outubro de 1941, enquanto as forças romenas preparavam assalto final sobre Odessa, a frota do Mar Negro executou evacuação massiva da guarnição sitiada. Sob cobertura de escuridão, navios soviéticos evacuaram aproximadamente 121.000 soldados e civis, transportando-os através do Mar Negro para Sebastopol, na península da Crimeia. A evacuação, planejada meticulosamente nas últimas semanas do cerco,
representava a preservação estratégica de forças de combate valiosas que teriam sido aniquiladas em uma resistência final sem esperança. Para Pavlichenko e seus camaradas da 25ª Divisão de Fuzileiros, a partida de Odessa marcava fim de uma fase brutal de combate. Mas eles não teriam descanso. Sebastopol, para onde estavam sendo transportados, logo enfrentaria cerco ainda mais devastador que se estenderia por meses e testaria os limites absolutos da resistência humana. A cidade portuária da Crimeia, com suas fortificações históricas transformadas em uma das fortalezas mais formidáveis do mundo moderno, estava prestes a se tornar palco de alguns dos combates mais intensos da Segunda Guerra Mundial. Sebastopol ocupava posição estratégica de importância incalculável para ambos os lados. Para a União Soviética, a cidade era base principal da frota do Mar Negro, arsenal naval crítico e símbolo de orgulho militar que remontava à Guerra da Crimeia do século XIX. Para a Alemanha, Sebastopol representava ameaça constante no flanco sul de suas operações, base de lançamento para ataques aéreos soviéticos contra alvos do eixo, e até que fosse neutralizada, obstáculo que prendia formações alemãs significativas que de outra forma poderiam ser empregadas na ofensiva principal em direção ao Cáucaso e Stalingrado. As defesas de Sebastopol eram extraordinárias mesmo pelos padrões da guerra moderna. A Marinha Soviética havia construído sobre vantagens naturais substanciais, modernizando o porto e instalando baterias costeiras pesadas, consistindo de canhões de 180 milímetros e 305 milímetros reaproveitados de encouraçados, capazes de disparar tanto para o mar quanto para o interior. Os canhões estavam protegidos por fortificações de concreto reforçado e torres blindadas com blindagem, de 25 centímetros de espessura. As defesas terrestres circundavam a cidade a uma distância de 15 a 20 quilômetros, com cinturão defensivo interno a 5 quilômetros do centro. Trincheiras, bunkers de concreto, campos minados e posições de metralhadoras criavam zonas de morte que qualquer atacante teria que atravessar sob fogo devastador. A topografia favorecia os defensores. Falésias altas protegiam o ancoradouro, tornando o assalto anfíbio extremamente perigoso. Para Pavlichenko e outros atiradores de elite, Sebastopol oferecia ambiente operacional completamente diferente de Odessa. A cidade sitiada, com suas linhas de frente relativamente estáticas após os ataques iniciais alemães fracassarem, criava condições ideais para a guerra de atiradores de elite. Posições podiam ser preparadas meticulosamente, rotas de aproximação estudadas durante dias, padrões de movimento inimigo observados e explorados. O cerco transformou-se em guerra de atrito psicológico, onde cada movimento descuidado nas linhas alemãs poderia resultar em morte súbita de um atirador invisível. As forças alemãs que cercavam Sebastopol sob comando do general Erich von Manstein iniciaram seu primeiro grande ataque em 17 de dezembro de 1941, após atraso causado por chuvas torrenciais que transformaram as planícies da Crimeia em pântanos intransitáveis. Manstein, general capaz mas notoriamente distante, que preferia permanecer em seu quartel-general em um castelo capturado na costa do Mar Negro em vez de visitar as linhas de frente, planejara a operação metódica para esmagar a fortaleza através de superioridade em artilharia e poder aéreo. Mas a resistência soviética provou ser muito mais feroz do que a inteligência alemã havia antecipado. As tentativas de assalto frontal resultaram em baixas massivas entre a infantaria alemã e romena, com batalhões inteiros sendo dilacerados pelo fogo defensivo soviético antes mesmo de alcançarem as fortificações externas. Os atiradores de elite soviéticos, operando em posições cuidadosamente preparadas ao longo do perímetro defensivo, tornaram-se pesadelo constante para as tropas do eixo.
Durante o dia, movimento nas linhas alemãs convidava a morte instantânea de snipers invisíveis. À noite, quando os alemães tentavam mover-se com mais liberdade, iluminação de combate e sinalizadores transformavam soldados em alvos silhuetados contra fundos brilhantes. Pavlichenko e seus camaradas atiradores de elite desenvolveram um sistema altamente eficiente de operação durante esses meses. Trabalhando tipicamente em pares, com um atirador e um observador, eles cobririam grandes áreas do perímetro defensivo, identificando alvos prioritários e coordenando fogo para máximo impacto psicológico. A técnica conhecida como 6, desenvolvida e ensinada pelo famoso atirador de elite soviético Vassily Zaitsev em Stalingrado, era empregada extensivamente em Sebastopol. Cobrir grande área de 3 posições diferentes, com 2 pessoas em cada ponto. Esta tática forçava os alemães a dividir sua atenção entre múltiplas ameaças simultâneas, tornando impossível neutralizar todos os atiradores de elite e garantindo que perdas constantes corroeriam continuamente a força de combate e o moral das unidades atacantes. Em fins de maio de 1942, o Conselho do Exército do Sul citou Pavlichenko oficialmente por ter matado 257 soldados do eixo. O número representava quase 50% de aumento sobre suas mortes confirmadas em Odessa, testamento da intensidade dos combates em Sebastopol e suas próprias habilidades crescentes. Durante uma reunião de sua unidade de atiradores de elite, Pavlichenko fez promessa audaciosa. Ela elevaria sua contagem para 300 nos próximos dias. Era declaração extraordinária, considerando que cada morte adicional tornava-se progressivamente mais difícil de alcançar à medida que a guerra se prolongava, e as tropas inimigas aprendiam técnicas de contra-sniper e tornavam-se mais cautelosas. Mas Pavlichenko cumpriu sua palavra através de combinação de habilidade técnica suprema, conhecimento profundo do terreno e disposição de assumir riscos calculados que poucos outros atiradores de elite tentariam. Um duelo particularmente notável ocorreu durante esses dias finais em Sebastopol, quando Pavlichenko enfrentou o atirador de elite alemão em batalha que duraria 3 dias completos. O confronto começou quando o padrão incomum de baixas indicou presença de sniper inimigo excepcionalmente habilidoso operando em setor específico das linhas soviéticas. Pavlichenko, analisando os ângulos dos tiros e posições das vítimas, começou o processo meticuloso de triangular possível localização do alemão. Durante 2 dias completos, ela permaneceu em posição avançada, exposta e vulnerável, estudando cada centímetro do terreno inimigo através de sua mira telescópica, procurando qualquer irregularidade que pudesse revelar posição camuflada. O atirador alemão, igualmente paciente e profissional, não cometia erros óbvios. Nenhum brilho de lente, nenhum movimento desnecessário, nenhuma mudança de posição descuidada revelava sua localização. No terceiro dia do duelo, quando exaustão começava a afetar a concentração de ambos os combatentes, o alemão cometeu erro minúsculo. Movimento de menos de 1 segundo, talvez ajuste de posição para aliviar cãibra muscular ou mudança de ângulo de observação. Foi suficiente. Pavlichenko, cuja atenção nunca havia vacilado apesar de 3 dias de imobilidade quase total, viu o movimento, ajustou sua mira instantaneamente e disparou. O atirador alemão caiu morto, vitimado por adversária cuja paciência e habilidade superaram as suas. Patrulha soviética enviada posteriormente para verificar a morte confirmou que o homem era sniper experiente, cujo registro de mortes incluía mais de 400 soldados aliados desde Dunkerque. A eliminação de atirador de elite tão prolífico representava vitória tática significativa, removendo a ameaça mortal que havia atormentado as linhas soviéticas durante semanas.
Em junho de 1942, enquanto forças alemãs iniciavam preparações finais para a Operação Storfang, ofensiva massiva que finalmente quebraria a resistência de Sebastopol através de empregos sem precedentes de poder de fogo, Pavlichenko sofreu ferimento que terminaria sua carreira de combate. Durante bombardeio de artilharia particularmente intenso, fragmentos de granada de morteiro atingiram seu rosto, causando ferimentos que, embora não fatais, eram suficientemente graves para requerer evacuação imediata. O alto comando soviético, reconhecendo que Pavlichenko havia se tornado ícone de propaganda vivo, cuja morte em combate prejudicaria gravemente o moral soviético, ordenou sua evacuação de Sebastopol por submarino. A operação era extraordinariamente perigosa. Submarinos soviéticos tentando entrar ou sair de Sebastopol enfrentavam patrulhas navais intensivas do eixo, minas e ataques aéreos constantes. Mas a importância simbólica de preservar a vida de Pavlichenko justificava o risco. Ela passou aproximadamente um mês em hospital, recuperando-se de seus ferimentos. Quando finalmente recebeu alta médica, em vez de ser enviada de volta para as linhas de frente como esperava, Pavlichenko descobriu que havia recebido nova missão, uma que a levaria para outro tipo de campo de batalha completamente diferente, mas igualmente importante para o esforço de guerra soviético. Stalin e o alto comando haviam decidido que sua capacidade de inspirar seria melhor utilizada como propagandista e instrutora, em vez de arriscar sua morte em combate adicional. A decisão foi pragmática. Em 1942, Pavlichenko era lenda viva com 309 mortes confirmadas, incluindo 36 atiradores de elite do eixo eliminados em duelos letais. Sua morte em ação seria desastre de relações públicas que os soviéticos não podiam se dar ao luxo, especialmente quando ela poderia servir à causa de maneiras que multiplicariam sua eficácia muito além do que qualquer atirador individual poderia alcançar nas trincheiras. A transformação de Pavlichenko de combatente de elite em ferramenta de propaganda coincidiu com um momento crítico nas relações internacionais da União Soviética. Stalin desesperadamente buscava convencer os aliados ocidentais, particularmente os Estados Unidos, a abrir segunda frente na Europa Ocidental, que dividiria as forças alemãs e aliviaria a pressão esmagadora sobre o Exército Vermelho na frente oriental. Em agosto de 1942, presidente Franklin Roosevelt telegrafou a Stalin informando que convocaria a Assembleia Internacional de Estudantes em Washington com jovens de 29 nações, solicitando representantes soviéticos, preferencialmente estudantes que houvessem experimentado combate. Pavlichenko era a candidata óbvia, junto com Nikolai Krasavchenko, líder da Juventude Comunista, e Vladimir Pichelintsev, outro atirador de elite. Eles representariam a União Soviética na Assembleia de Roosevelt, mas Stalin os enviou à América com missão adicional mais importante: transmitir a luta de vida ou morte travada na frente oriental e convencer americanos da necessidade urgente de segunda frente europeia. Em fins de setembro de 1942, Pavlichenko chegou a Washington, D.C., carregando em seu bolso dicionário, inscrito pelo próprio Stalin. Ao desembarcar em solo americano pela primeira vez, ela observou a paisagem da Virgínia pela janela do trem, com olhos treinados para detectar ameaças a centenas de metros de distância, um hábito desenvolvido através de meses de combate constante que nunca completamente a abandonaria. Sua primeira parada seria a Casa Branca, onde presidente Roosevelt a aguardava. Pavlichenko tornou-se primeira cidadã soviética a ser recebida por presidente americano, momento carregado de significado simbólico durante período de aliança frágil entre duas potências ideologicamente opostas, unidas apenas pela necessidade de derrotar Hitler. Na Casa Branca, ela conheceu Eleanor Roosevelt,
primeira-dama dos Estados Unidos. Encontro que resultaria em amizade improvável, mas profunda, que duraria décadas e transcenderia a Guerra Fria, que dividiria suas nações após derrota da Alemanha. A recepção inicial de Pavlichenko pela imprensa americana, no entanto, foi desconcertante e, para ela, profundamente frustrante. Em vez de perguntas sobre táticas militares, estratégia ou realidade brutal da guerra na frente oriental, jornalistas americanos, particularmente mulheres correspondentes de imprensa, faziam perguntas que Pavlichenko considerava triviais e insultantes. Em entrevista posterior à revista Time, em setembro de 1942, ela expressaria seu espanto. Estou surpresa com o tipo de perguntas que me fazem as correspondentes de imprensa femininas em Washington. Elas não sabem que há uma guerra? Perguntaram-me questões tolas como: eu uso pó, rouge e esmalte nas unhas? Eu enrolo meu cabelo? Um repórter até criticou o comprimento da saia do meu uniforme, dizendo que na América as mulheres usam saias mais curtas e que, além disso, meu uniforme me fazia parecer gorda. Isso me deixou furiosa. Uso meu uniforme com honra. Ele tem a ordem de Lenin nele. Foi coberto com sangue em batalha. A obsessão da mídia americana com a aparência física de Pavlichenko, em vez de suas realizações militares, refletia atitudes de gênero prevalentes que ela encontrava profundamente alienantes. Aqui estava a mulher que havia matado 309 soldados inimigos em combate direto, sobrevivido a meses de cercos brutais e experimentado horrores que a maioria dos jornalistas americanos nunca poderia imaginar, e tudo o que pareciam interessados era se ela usava maquiagem. A dissonância era tão gritante que inicialmente Pavlichenko, tímida e desconfortável, com papel diplomático para qual não havia sido treinada, ficava paralisada em conferências de imprensa, falando apenas através de intérprete e mantendo postura rígida atrás do púlpito. Eleanor Roosevelt, observando o desconforto da jovem tenente soviética, tomou decisão que mudaria a trajetória da visita de Pavlichenko. A primeira-dama convidou Pavlichenko para acompanhá-la em turnê pelos Estados Unidos, oferecendo não apenas tutela em relações públicas, mas também genuína amizade entre duas mulheres, de mundos completamente diferentes, unidas por respeito mútuo. Durante semanas seguintes, Eleanor Roosevelt e Lyudmila Pavlichenko viajaram juntas por 43 cidades americanas. A primeira-dama, figura política formidável por direito próprio, que havia redefinido o papel tradicional através de ativismo, conferências de imprensa para jornalistas mulheres e advocacia por comunidades desfavorecidas, viu em Pavlichenko exemplo vivo de capacidades femininas quando dadas oportunidades iguais. Pavlichenko, por sua vez, encontrou em Roosevelt mentora que a ajudou a encontrar sua voz pública e navegar complexidades da diplomacia americana. A amizade entre as duas mulheres era genuína e profunda. Em uma ocasião memorável na propriedade Roosevelt em Hyde Park, Nova York, Eleanor alterou pessoalmente um par de seus próprios pijamas para que Pavlichenko pudesse usá-los, momento doméstico de intimidade que surpreendeu a tenente soviética, que não esperava que esposa de presidente possuísse tais habilidades práticas. Quando Eleanor acidentalmente viu cicatriz longa, avermelhada e bifurcada que corria do ombro até a espinha dorsal de Pavlichenko, ferimento de estilhaços de Sebastopol, ela abraçou impulsivamente a jovem soviética e beijou sua testa, dizendo: "Que provações terríveis você teve que suportar!" À medida que a turnê progredia e Pavlichenko ganhava confiança sob tutela de Eleanor Roosevelt, seus discursos tornaram-se progressivamente mais poderosos e diretos. Em Chicago, diante de milhares de trabalhadores sindicalizados e membros de organizações industriais, Pavlichenko proferiu discurso que se tornaria sua declaração mais famosa e cortante. "Senhores, tenho 25 anos
e matei 309 invasores fascistas até agora. Vocês não acham, senhores, que têm se escondido atrás de minhas costas por tempo demais? A linha carregada com desafio direto à masculinidade americana e apelo implícito para que homens americanos igualassem coragem demonstrada por mulher soviética, foi recebida primeiro com silêncio atordoado e depois com rugido de apoio. O discurso tocou nervo cultural profundo. Se até mulheres soviéticas estavam combatendo e morrendo para derrotar Hitler, que desculpa homens americanos tinham para permanecer distantes enquanto a Europa sangrava? Durante suas aparições em fábricas de armamentos, estaleiros e comícios públicos em cidades como Nova York, onde prefeito Fiorello LaGuardia presenteou-lhe casaco de pele de guaxinim, e Toronto, onde trabalhadores canadenses doaram fundos para 3 unidades de raio-x para hospitais do Exército Vermelho, Pavlichenko também falava sobre igualdade racial dentro do Exército Vermelho e igualdade de gênero na sociedade soviética. Essas mensagens ressoavam particularmente com audiências americanas progressistas que viam a União Soviética como experimento social utópico, embora a realidade fosse consideravelmente mais complexa do que propaganda soviética sugeria. Em Toronto, multidões reuniram-se na Union Station para ver delegação soviética, demonstrando fascínio público intenso com esses visitantes de nação aliada tão diferente da América. Pavlichenko foi presenteada com um rifle Winchester modelo 70, equipado com mira telescópica Weaver, arma que seria posteriormente exibida no Museu Central das Forças Armadas em Moscou como símbolo de solidariedade internacional contra fascismo. A turnê também a levou ao Reino Unido em novembro de 1942. Em Coventry, cidade que havia sofrido bombardeio devastador da Luftwaffe durante Blitz, Pavlichenko aceitou doações de 4.516 libras de trabalhadores locais, especificamente designadas para comprar 3 unidades de raio-x para Exército Vermelho. Ela visitou ruínas da Catedral de Coventry, símbolo poderoso da destruição que guerra total infligia sobre civis, e fábricas como Alfred Herbert Works e Standard Motor Factory, de onde a maioria dos fundos havia sido arrecadada. A visita a Coventry criou paralelo direto entre sofrimento britânico sob bombardeio aéreo alemão e devastação que a União Soviética enfrentava em escala ainda maior. Trabalhadores britânicos receberam Pavlichenko com entusiasmo igual ao demonstrado por americanos e canadenses, reconhecendo o sacrifício soviético que estava mantendo maior parte da Wehrmacht ocupada na frente oriental, enquanto Grã-Bretanha e Estados Unidos reuniam forças para a invasão eventual da Europa Ocidental. Ao longo de toda a turnê, Pavlichenko mantinha equilíbrio delicado entre sua verdadeira personalidade e necessidades de propaganda soviética. Ela resistia a peças de propaganda que considerava excessivamente inverídicas sobre suas realizações, insistindo em certo nível de autenticidade, mesmo ao servir como ferramenta diplomática. Essa relutância em abraçar completamente papel de propaganda refletia desconforto fundamental com celebridade e preferência por ação direta sobre política. Ela repetidamente expressava desejo simples de retornar ao front e continuar matando fascistas, declaração que americanos e britânicos achavam chocantemente franca, mas que para Pavlichenko representava honestidade sobre propósito que a motivava. Folclorista americano Woody Guthrie, famoso por canções como This Land Is Your Land, foi tão impressionado por Pavlichenko que compôs música em sua honra intitulada Miss Pavlichenko, em 1942, imortalizando-a na cultura popular americana de maneira que nenhum outro soldado soviético individual conseguiu durante a guerra. Após meses de turnê exaustiva, Pavlichenko retornou à União Soviética no final de 1942. Ela foi promovida a major,
recebeu o título de Heroína da União Soviética em 1943, a mais alta distinção militar do país, e foi agraciada com Ordem de Lenin 2 vezes, mais alta condecoração civil soviética. Em 1943, imagem de Pavlichenko apareceu em selo postal soviético, reconhecimento extraordinário de seu status icônico. Mas apesar de todas as honrarias e celebrações, ela nunca retornaria ao combate direto. Alto comando soviético havia determinado que seu valor como instrutora e símbolo vivo de resistência soviética superava qualquer contribuição que ela pudesse fazer como atiradora individual. Pavlichenko passou os anos restantes da guerra treinando novos atiradores de elite, transmitindo técnicas e filosofia tática que havia desenvolvido através de meses de combate brutal. Os snipers que ela treinou seriam creditados coletivamente com mais de 100 mortes de soldados do eixo, multiplicando sua eficácia muito além do que poderia alcançar sozinha. O programa soviético de treinamento de atiradores de elite que Pavlichenko agora ajudava a dirigir era extenso e sistemático de maneiras que exército nenhum outro aliado igualava durante a Segunda Guerra Mundial. Entre 1941 e 1945, 428.335 indivíduos, incluindo partisanos, acredita-se terem recebido treinamento de atiradores de elite do Exército Vermelho, dos quais 9.534 obtiveram qualificações de nível superior. O programa havia começado ainda nos anos 1930, sob supervisão de Kliment Voroshilov, através do movimento de atiradores de elite, que promovia habilidades de tiro entre civis e soldados através de competições e certificações como distintivo que Pavlichenko havia conquistado em Kiev. Quando a guerra começou, essa base ampla de indivíduos treinados em tiro esportivo forneceu reservatório de talento do qual atiradores de elite militares podiam ser rapidamente desenvolvidos. O currículo de treinamento que Pavlichenko e outros instrutores veteranos ensinavam era abrangente e exigente. Além de habilidades fundamentais de tiro, que incluíam compreensão profunda de balística, estimativa de distância, compensação de vento e uso efetivo de miras telescópicas, estudantes aprendiam arte crítica de camuflagem e ocultação. Em instalações de treinamento como Fábrica Química Lazur em Stalingrado, instrutores montavam alvos práticos realistas, capacetes desenhados em paredes, fendas de observação, silhuetas de torsos humanos. No campo, atiradores aspirantes aprendiam a cavar posições de tiro, fundir-se com o ambiente natural e permanecer imóveis por horas enquanto esperavam oportunidade perfeita. A técnica dos 6, ensinada por Vasily Zaitsev, cobrindo grande posição a partir de 3 locais com equipes de 2 atiradores, tornou-se doutrina padrão. Estudantes também aprendiam contra-táticas de sniper, como identificar posições inimigas através de padrões de disparo e criar alvos falsos para provocar tiros reveladores. A integração de atiradores de elite soviéticos em operações táticas diferenciava fundamentalmente a abordagem soviética da empregada por outras nações. Enquanto exércitos britânico e americano tendiam a ver snipers como elementos especializados mantidos em níveis organizacionais superiores, doutrina soviética integrava atiradores de elite em escalões mais baixos, frequentemente ao nível de companhia ou até pelotão. Esta descentralização significava que atiradores de elite estavam intimamente familiarizados com terreno específico que defendiam e podiam responder rapidamente a ameaças emergentes sem necessidade de aprovação de comando superior. A doutrina enfatizava que atiradores deveriam funcionar em situações de combate normais, não apenas em cenários especializados, tornando-os elementos versáteis de formações de infantaria em vez de unidades boutique separadas das realidades do campo de batalha.
O impacto psicológico dos atiradores de elite soviéticos sobre forças alemãs foi profundo e mensurável. Soldados alemães tornaram-se aterrorizados de levantar cabeças durante horas de luz do dia, sabendo que movimento descuidado poderia resultar em morte instantânea de atirador invisível, posicionado a centenas de metros de distância. Relatórios alemães de campo descreviam o efeito paralisante que snipers soviéticos tinham sobre moral de unidade e capacidade operacional. Formações que deveriam avançar ficavam paralisadas quando atiradores soviéticos sistematicamente eliminavam qualquer soldado que tentasse mover-se. Oficiais alemães descobriram que suas insígnias de posto os tornavam alvos prioritários, levando muitos a remover marcas distintivas no front. Mas mesmo isso oferecia proteção limitada contra atiradores experientes que aprendiam a identificar oficiais através de linguagem corporal e padrões de comportamento. O terror inspirado por atiradores de elite como Pavlichenko era tão grande que Wehrmacht desenvolveu apelidos específicos para snipers soviéticos particularmente mortais. Pavlichenko era conhecida como a cadela russa do inferno pelas tropas alemãs, reconhecimento tácito de sua letalidade excepcional. A Wehrmacht tentou várias estratégias para neutralizar a ameaça dos atiradores soviéticos. Desenvolvimento de programa próprio de snipers se acelerou, embora alemães nunca alcançassem escala ou integração sistemática que caracterizava a abordagem soviética. Técnicas de contra-sniper foram desenvolvidas e disseminadas através de manuais de campo e treinamento específico. Uso de armadura corporal pesada para guardas e observadores foi experimentado em algumas unidades. Emprego massivo de artilharia e morteiros para suprimir áreas onde snipers soviéticos estavam suspeitos de operar tornou-se tática comum, embora dispendiosa em termos de munição. Mas nenhuma dessas medidas eliminava a ameaça fundamental. Atirador paciente, bem camuflado e altamente treinado, que poderia esperar horas ou dias por único tiro perfeito, era quase impossível de neutralizar completamente sem aceitar baixas contínuas que corroíam força de combate e moral. O caso específico de Pavlichenko ilustra a dinâmica psicológica que seus alvos enfrentavam. Quando forças alemãs reconheceram que a atiradora excepcionalmente mortal estava operando em suas linhas, tentaram primeiro suborná-la. Usando alto-falantes posicionados perto das linhas de frente, propaganda alemã transmitia mensagens direcionadas especificamente a ela. Lyudmila Pavlichenko, venha para nosso lado. Daremos a você muito chocolate e faremos de você oficial alemão. A tentativa de subornar soldado soviético durante combate era incomum e indicava reconhecimento alemão de sua eficácia excepcional. Quando charme e suborno falharam em persuadi-la a desertar, alemães mudaram para ameaças diretas. Em seu último dia nas linhas de frente antes de ser ferida, alto-falantes gritaram: "Se capturarmos você, rasgaremos você em 309 pedaços e espalharemos aos ventos." Pavlichenko relatou mais tarde estar satisfeita em saber que até inimigo tinha seu registro exato de mortes correto, reconhecimento tácito de precisão de inteligência alemã, mas também de impacto psicológico que ela havia causado. O conhecimento específico de alemães sobre contagem de mortes de Pavlichenko demonstrava que Wehrmacht mantinha registros detalhados de atiradores soviéticos particularmente perigosos. Esse rastreamento requeria inteligência substancial coletada através de interrogatórios de prisioneiros, documentos capturados e análise de padrões de baixas. Que alto comando alemão dedicasse recursos para rastrear atirador individual e tentasse especificamente neutralizá-la através de propaganda, ou ameaças diretas, sublinha reconhecimento de ameaça estratégica que atiradores de elite representavam. Cada oficial alemão que Pavlichenko matava tinha que ser substituído, frequentemente por pessoa menos experiente.
Cada atirador de metralhadora eliminado removia posição de fogo de apoio crítica. Cada observador de artilharia abatido degradava precisão de fogo inimigo. Multiplicado por 309 mortes confirmadas e dezenas mais que provavelmente não foram oficialmente verificadas, impacto cumulativo de carreira de Pavlichenko era substancial não apenas em termos de baixas causadas, mas em degradação geral de eficácia de combate das unidades que enfrentava. A contribuição estratégica mais ampla de Pavlichenko e programa soviético de atiradores de elite manifestou-se através de múltiplas dimensões. Militarmente, atiradores forneceram mecanismo custo-efetivo para infligir baixas constantes ao inimigo, mesmo durante períodos de relativa inatividade tática, quando grandes ofensivas não estavam em andamento. Psicologicamente, presença constante de atiradores criava atmosfera de terror e paranoia nas linhas alemãs que corroía moral e eficácia de combate. Politicamente, atiradores como Pavlichenko tornaram-se símbolos de resistência soviética que podiam ser mobilizados para propósitos de propaganda tanto doméstica quanto internacional. A turnê de Pavlichenko pelos Estados Unidos e Reino Unido em 1942 forneceu face humana à luta soviética contra a Alemanha nazista em momento quando Stalin desesperadamente buscava convencer aliados ocidentais a abrir segunda frente. A segunda frente que Stalin buscava eventualmente materializaria-se com invasão aliada da Normandia em junho de 1944. 2 anos após turnê de Pavlichenko, e 1 ano e meio após a Assembleia Internacional de Estudantes de Roosevelt, onde ela havia discursado. Atribuir a abertura da segunda frente a qualquer fator único seria simplificação excessiva de decisão estratégica complexa, influenciada por múltiplas considerações militares, políticas e logísticas. Mas esforços de propaganda que incluíram turnê de Pavlichenko certamente contribuíram para moldar a opinião pública americana e britânica em favor de maior apoio ao aliado soviético. Ao colocar rosto jovem, humano e feminino na resistência soviética, Pavlichenko tornou a abstração estatística de milhões de baixas soviéticas em algo pessoal e tangível para audiências ocidentais. Sua disposição de falar francamente sobre horrores que havia experimentado e sacrifícios que o povo soviético estava fazendo criou conexão emocional que declarações de políticos ou figuras militares sênior nunca poderiam alcançar. A amizade entre Pavlichenko e Eleanor Roosevelt perdurou muito além da turnê de 1942 e sobreviveu até a Guerra Fria que dividiu União Soviética e Estados Unidos em inimigos ideológicos. As duas mulheres mantiveram correspondência ao longo dos anos, trocando notícias familiares, itens literários interessantes e atualizações sobre viagens a congressos de paz. Em 1957, 15 anos após sua primeira reunião, quando Eleanor visitou Moscou durante período de alta tensão entre superpotências, ela persistiu contra restrições impostas por vigia soviético, designado para supervisionar suas atividades até receber permissão para visitar velha amiga. Roosevelt encontrou Pavlichenko vivendo em apartamento de 2 cômodos na cidade. As duas conversaram inicialmente com formalidade fria, sob o olhar do vigia. Mas Pavlichenko fez pretexto para puxar Roosevelt para quarto e fechar porta. Fora da vista do vigia, Pavlichenko jogou braços em volta de visitante, meio rindo, meio chorando, dizendo quão feliz estava em vê-la. Em sussurros, 2 velhas amigas relembraram suas viagens juntas, 15 anos antes, e muitos amigos que haviam conhecido durante aquele verão improvável através da América. Após guerra, Pavlichenko havia retornado à vida civil e completado seus estudos na Universidade de Kiev, onde conquistou mestrado em História, campo que havia planejado seguir antes que a invasão alemã transformasse sua vida. Ela obteve emprego como especialista em pesquisa
para quartel-general da Marinha Soviética, posição que manteve de 1945 a 1953. Posteriormente, tornou-se ativa no Comitê Soviético de Veteranos de Guerra, organização que preservava memórias de conflito e fornecia apoio a veteranos. Sua transformação de atiradora de elite letal em acadêmica e administradora representava a tentativa de retornar à normalidade que guerra havia interrompido tão brutalmente. Mas cicatrizes, tanto físicas quanto psicológicas, permaneceriam com ela pelo resto de sua vida. Ferimentos de combate que sofrera deixaram marcas permanentes. Memórias de camaradas caídos, particularmente morte de seu marido Alexei Kitsenko, assombravam-na. Experiência de ter matado 309 seres humanos, não importa quão justificado por necessidade de defender pátria contra a invasão genocida, carregava peso psicológico que nenhuma quantidade de homenagens oficiais poderia completamente aliviar. Lyudmila Pavlichenko faleceu em 10 de outubro de 1974, aos 58 anos, vítima de acidente vascular cerebral. Ela foi enterrada no cemitério Novo de Vichy, em Moscou, local de descanso final de muitas figuras proeminentes da história soviética. Sua morte marcou o fim de vida extraordinária, que abrangeu alguns dos eventos mais cataclísmicos do século XX e personificou transformação de sociedade soviética sob pressões de guerra total. O legado que deixou foi multifacetado e complexo. Militarmente, ela demonstrou eficácia estratégica de atiradores de elite altamente treinados e integrados em operações táticas, estabelecendo precedentes que influenciariam doutrina militar soviética e russa por décadas. Suas 309 mortes confirmadas permaneceram como registro entre atiradores de elite femininas, testamento a habilidades excepcionais desenvolvidas através de anos de treinamento e meses de combate sob condições mais brutais. Socialmente, Pavlichenko tornou-se símbolo de capacidades femininas em combate em era quando a maioria das sociedades ainda mantinha visões rigidamente tradicionais sobre papéis de gênero. O fato de que a União Soviética empregava 2.000 mulheres como atiradores de elite durante a Segunda Guerra Mundial, enquanto nações ocidentais geralmente limitavam mulheres a funções de suporte, refletia diferenças ideológicas e práticas na mobilização total de sociedade para esforço de guerra. História de Pavlichenko foi usada extensivamente por propaganda soviética para demonstrar igualdade de gênero sob socialismo, embora a realidade de vida de mulheres na União Soviética era consideravelmente mais complexa do que narrativa oficial sugeria. Não obstante propaganda, suas realizações reais eram inegáveis e inspiraram gerações de mulheres, tanto na União Soviética quanto internacionalmente, a desafiar limitações impostas por expectativas tradicionais de gênero. Culturalmente, legado de Pavlichenko manifestou-se através de múltiplas formas de memorialização. Ela apareceu em livros, filmes e cultura popular, tanto soviética quanto ocidental. Filme russo de 1915, Batalha por Sebastopol, dramatizou sua história para audiências modernas, embora, como todas as representações cinematográficas, tomasse liberdades criativas com fatos históricos. Canção de Woody Guthrie. Miss Pavlichenko preservou sua memória na tradição folclórica americana. Selos postais soviéticos e memoriais em museus mantiveram sua imagem viva para gerações que não experimentaram Segunda Guerra Mundial diretamente. Mas talvez seu legado mais importante resida na demonstração de princípio tático fundamental que transformaria a guerra moderna em conflito de escala industrial e atrito massivo, precisão calculada de atiradores individuais altamente treinados, poderia produzir resultados estratégicos desproporcionais a recursos investidos.
A tese de que a União Soviética transformou guerra de atrito em estratégia de precisão através de emprego de atiradores de elite encontra validação robusta na trajetória de Pavlichenko e programa mais amplo do qual ela fazia parte. Enquanto o Wehrmacht dependia primariamente de superioridade em armamento, mobilidade e coordenação de armas combinadas, Exército Vermelho desenvolveu contra-estratégia que explorava vantagens que possuía: conhecimento íntimo de terreno defensivo, disposição de aceitar baixas enquanto infligia dano máximo ao inimigo e capacidade de mobilizar segmentos da população, incluindo mulheres, que exércitos ocidentais deixavam largamente sem utilização. Atiradores de elite representavam cristalização perfeita dessa abordagem. Requeriam relativamente pouco equipamento especializado. Podiam ser treinados em período razoável a partir de população civil, com experiência em caça ou tiro esportivo. E quando empregados corretamente, produziam impacto tático e psicológico muito além de seu custo em recursos. Dimensão psicológica do emprego de atiradores de elite era particularmente importante e frequentemente subestimada em análises puramente quantitativas de eficácia militar. Soldado alemão, morto por barragem de artilharia, era estatística, perda trágica, mas anônima, atribuível a forças impessoais da guerra industrial. Soldado alemão morto por atirador de elite invisível era diferente. Era assassinato deliberado, pessoal e aterrorizante, executado por adversário que havia escolhido aquele indivíduo específico dentre todos os alvos possíveis. Conhecimento de que atirador inimigo estava observando, esperando o erro minúsculo que criaria oportunidade para tiro fatal, criava paranoia constante que degradava a eficácia de combate mesmo entre tropas que nunca foram diretamente visadas. Esta guerra psicológica complementava impacto físico de baixas causadas, multiplicando a eficácia geral do programa de atiradores de elite, além do que simples contagem de corpos sugeriria. A evolução de Pavlichenko de estudante universitária, a lenda militar, a diplomata de facto durante sua turnê americana, a instrutora de novas gerações de atiradores de elite, a acadêmica civil no pós-guerra, ilustra fluidez de identidade imposta por mobilização total da Segunda Guerra Mundial. Ela não nasceu para ser soldado. Circunstâncias a transformaram em um. Sua habilidade excepcional com rifle derivava de escolha pessoal de competir com garotos em clube de tiro, não de destino pré-determinado. Seu serviço militar começou porque a invasão nazista de sua pátria criou necessidade existencial que transcendia considerações normais de carreira ou vida pessoal. Que ela sobreviveu quando 3/4 de atiradores de elite soviéticos femininos não sobreviveram foi combinação de habilidade, sorte e decisão do alto comando, de removê-la de combate antes que probabilidades a alcançassem. Que ela foi transformada em ferramenta de propaganda refletia reconhecimento soviético de que guerra moderna era tanto conflito de vontades e percepções quanto de tanques e aviões. O encontro improvável entre Pavlichenko e Eleanor Roosevelt, duas mulheres de sociedades radicalmente diferentes unidas temporariamente por causa comum contra fascismo, simboliza complexidades mais amplas da aliança em tempo de guerra entre União Soviética e potências ocidentais. A amizade genuína que desenvolveram persistindo através de Guerra Fria, que transformou suas nações em inimigos nucleares, demonstra que conexões humanas podem transcender divisões ideológicas e políticas. Roosevelt, produto de elite americana que dedicou vida à advocacia por justiça social dentro de sistema capitalista democrático, e Pavlichenko, filha de povo soviético que lutou para defender Estado socialista contra aniquilação, encontraram terreno comum em reconhecimento mútuo de coragem, compromisso com causas maiores que si mesmas e experiências compartilhadas como mulheres navegando mundos dominados por homens. A história de Pavlichenko ressoa através de décadas
não apenas como crônica militar de atiradora excepcionalmente letal, mas como narrativa humana de indivíduo comum transformado por circunstâncias extraordinárias em figura histórica. Ela não buscava glória ou fama. Buscava defender pátria contra a invasão que ameaçava destruir tudo que conhecia. Que ela se tornou uma das soldadas combatentes mais eficazes da Segunda Guerra Mundial derivou de combinação de preparo meticuloso através de anos de treinamento em tiro esportivo, coragem excepcional sob fogo e disposição de fazer sacrifícios terríveis que incluíram testemunhar morte de marido e incontáveis camaradas. Que ela se tornou símbolo internacional de resistência soviética foi consequência de decisões estratégicas feitas por líderes que reconheceram que guerras modernas são vencidas tanto através de mobilização de vontade nacional, quanto através de superioridade em campo de batalha. As 309 mortes confirmadas de Pavlichenko representam 309 seres humanos individuais, cujas vidas terminaram abruptamente sob mira de seu rifle. Que esses indivíduos eram soldados de exército invasor, engajado em guerra de aniquilação genocida contra a União Soviética, fornece justificativa moral para suas ações, mas não diminui realidade de que cada morte era vida, humana extinta. A própria Pavlichenko nunca romantizou seu trabalho. Ela o descrevia em termos instrumentais frios, como necessidade de eliminar ameaças antes que ameaças matassem civis soviéticos inocentes. Esta honestidade brutal sobre natureza de seu serviço militar, recusando-se a envolvê-lo em retórica heróica ou exagero emocional, talvez seja o aspecto mais notável de seu caráter. Ela era profissional realizando trabalho mortal, porque a alternativa era permitir que inimigo matasse aqueles que ela havia jurado proteger. O impacto estratégico de atiradores de elite na frente oriental estendeu-se muito além de contribuições individuais de figuras como Pavlichenko. Programa soviético de atiradores de elite, treinando mais de 400 mil indivíduos durante guerra e desenvolvendo doutrina sofisticada de emprego tático, representou inovação organizacional significativa que influenciou o pensamento militar no pós-guerra. A integração de atiradores em níveis organizacionais baixos, ênfase em treinamento de camuflagem e fieldcraft, além de simples habilidade de tiro, e reconhecimento de valor psicológico de atiradores de elite, além de suas capacidades cinéticas, criaram um modelo que militares ao redor do mundo estudaram e adaptaram. Guerra do Vietnã, conflitos subsequentes e doutrinas militares contemporâneas, todos exibem influência de lições aprendidas através de experiência soviética, com atiradores de elite durante a Segunda Guerra Mundial. A transformação tática que Pavlichenko e seus camaradas representaram foi de guerra de atrito, puramente baseada em volume de fogo, para abordagem mais calibrada, que valorizava precisão e economia de força. Em contexto de União Soviética, enfrentando ameaça existencial de invasão alemã, com recursos materiais limitados e necessidade de infligir baixas máximas ao inimigo, enquanto minimizava próprias perdas sempre que possível, atiradores de elite ofereciam solução atraente. Eles requeriam equipamento relativamente modesto, treinamento que construía sobre habilidades civis existentes em tiro esportivo e caça, e podiam operar efetivamente mesmo quando munição e suprimentos eram escassos. Um atirador de elite consumindo 20 balas por dia, mas matando 5 soldados inimigos, representava uso de recursos dramaticamente mais eficiente do que pelotão de infantaria disparando milhares de balas em combate convencional para produzir baixas equivalentes. A dimensão de gênero da história de Pavlichenko merece consideração específica. Enquanto todas as nações beligerantes na Segunda Guerra Mundial empregaram mulheres em várias capacidades de apoio, apenas a União Soviética utilizou mulheres extensivamente em funções de combate direto, incluindo não apenas atiradores de elite,
mas também pilotos de caça, tripulações de tanques e infantaria regular. Esta mobilização de mulheres para combate refletia tanto ideologia oficial soviética de igualdade de gênero, quanto necessidade pragmática de mobilizar todos os recursos humanos disponíveis contra a invasão que ameaçava a sobrevivência nacional. Pavlichenko e outras atiradores de elite femininas provaram através de suas ações que mulheres adequadamente treinadas podiam executar funções de combate com eficácia igual ou superior a homens, pelo menos em papéis que enfatizavam paciência, precisão e resistência psicológica sobre força física bruta. A recepção de Pavlichenko durante turnê americana ilustra tensões culturais em torno de papéis de gênero, mesmo em sociedade aliada, ostensivamente progressista. Jornalistas americanos obsessivamente focados em sua aparência física e feminilidade, em vez de realizações militares, revelavam desconforto profundo com mulher que havia matado centenas de homens em combate. Esta dissonância cognitiva, manifestando-se em perguntas sobre maquiagem e comprimento de saia, em vez de táticas e estratégia, refletia a incapacidade de reconciliar feminilidade convencional com capacidade letal. Pavlichenko, frustrada por esta frivolidade em face de guerra total que estava devastando sua pátria, eventualmente encontrou voz para confrontar essas atitudes diretamente. Seu discurso em Chicago, desafiando homens americanos a pararem de se esconder atrás dela, foi rejeição deliberada de tentativas de minimizar suas realizações através de enquadramento sexista. O legado de Pavlichenko na história militar reside não em qualquer mudança tática única que ela pessoalmente inventou, mas em sua demonstração exemplar de princípios que transformariam guerra moderna. Ela mostrou que indivíduos adequadamente treinados, operando com precisão e paciência, podiam produzir impactos táticos e psicológicos desproporcionais a seu número. Demonstrou que mulheres podiam servir efetivamente em papéis de combate quando a sociedade estava disposta a abandonar pressupostos tradicionais sobre capacidades de gênero. Ela personificou mobilização total de recursos humanos e materiais que caracterizou o esforço de guerra soviético. E ela serviu como ponte cultural entre União Soviética e aliados ocidentais durante período crítico, quando solidariedade internacional contra fascismo requeria superar diferenças ideológicas profundas. A amizade duradoura entre Pavlichenko e Eleanor Roosevelt, persistindo através de décadas e sobrevivendo à Guerra Fria, oferece nota de esperança em história frequentemente definida por conflito e divisão. Que duas mulheres de mundos tão diferentes puderam encontrar conexão genuína e manter relacionamento apesar de barreiras políticas ilustra potencial para entendimento humano transcender estruturas ideológicas. Roosevelt, visitando Pavlichenko em Moscou, em 1957, quando tensões entre superpotências nucleares estavam em ponto crítico, arriscou-se politicamente para manter amizade com cidadã soviética. Pavlichenko, vivendo sob sistema que via o Ocidente com profunda suspeita, manteve correspondência e conexão emocional com primeira-dama americana. Estas escolhas pessoais, pequenas em escala, de eventos globais mas significativas como atos de resistência contra a lógica de Guerra Fria, sugerem que mesmo em períodos de antagonismo nacional mais intenso, pontes humanas podem perdurar. A trajetória completa de vida de Pavlichenko, de estudante de história, a atiradora letal, a diplomata, a instrutora, a acadêmica, demonstra a adaptabilidade extraordinária exigida por catástrofes do século XX. Ela não foi vítima passiva de história, mas agente ativo que fez escolhas definidoras em momentos críticos. Escolha de desenvolver habilidades de tiro na adolescência, escolha de se alistar quando a invasão começou, escolha de insistir em função de combate quando a enfermagem era sugerida, escolha de continuar lutando após ferimento em Odessa, escolha de executar missão diplomática quando preferia retornar ao combate.
Cada escolha moldou o resultado subsequente, ilustrando que, mesmo em meio a forças históricas massivas que pareciam remover toda a agência individual, decisões pessoais importavam e tinham consequências. O reconhecimento de Pavlichenko, através de selo postal soviético, medalhas numerosas, título de heroína da União Soviética e memorialização cultural contínua, décadas após sua morte, reflete necessidade de sociedades honrarem aqueles que fizeram sacrifícios extraordinários em momentos de crise existencial. Mas estas homenagens oficiais capturam apenas parcialmente complexidade de sua experiência vivida. As cicatrizes que carregava, memórias de camaradas caídos, trauma psicológico de matar centenas de seres humanos, perda de marido dias após casamento, anos de vida em perigo constante de morte violenta, estes aspectos de seu serviço não podem ser adequadamente representados através de medalhas ou selos. Pavlichenko viveu com essas experiências pelo resto de sua vida, carregando fardos invisíveis que nenhuma quantidade de reconhecimento público poderia completamente aliviar. A morte de Pavlichenko em 1974 encerrou vida que abrangeu alguns dos eventos mais transformadores do século XX. Ela nasceu em 1916, durante a Primeira Guerra Mundial e Revolução Russa, que destruiria o Império Tsarista. Cresceu durante anos turbulentos de Guerra Civil Russa e consolidação do poder soviético. Viveu industrialização forçada sob Stalin e terror dos expurgos dos anos 1930. Sobreviveu à Segunda Guerra Mundial, que matou mais de 27 milhões de cidadãos soviéticos e devastou a União Soviética de milhões de maneiras que sociedades ocidentais nunca experimentaram diretamente. Navegou complexidades de Guerra Fria, como pessoa que havia desenvolvido amizade com figura proeminente americana, mas vivido sob sistema soviético que via o Ocidente com hostilidade. Sua vida encapsulou a experiência soviética do século XX em microcosmo, demonstrando tanto resiliência extraordinária quanto custos terríveis de décadas de conflito ininterrupto. O impacto duradouro de Pavlichenko sobre história militar, estudos de gênero e memória cultural da Segunda Guerra Mundial continua a ressoar décadas após sua morte. Historicamente, ela representa caso exemplar de transformação tática através de emprego de precisão em vez de volume de fogo, demonstrando princípios que permaneceriam relevantes em conflitos subsequentes, onde recursos eram limitados, mas habilidades especializadas podiam produzir resultados desproporcionais. Academicamente, sua experiência fornece evidência concreta contra pressupostos tradicionais sobre limitações de gênero em combate, mostrando que quando a sociedade está disposta a transcender preconceitos convencionais e fornecer treinamento adequado, mulheres podem servir efetivamente em papéis de combate direto. Culturalmente, sua história continua a inspirar narrativas em múltiplas mídias, de biografias acadêmicas a filmes populares a canções folclóricas, cada uma interpretando seu legado através de lentes culturais e ideológicas diferentes. A questão de autenticidade histórica versus propaganda em relação aos registros de atiradores de elite soviéticos, incluindo Pavlichenko, permanece tema de debate entre historiadores. Alguns estudiosos, notando que máquinas de propaganda em tempo de guerra frequentemente inflamam realizações para propósitos de moral e intimidação, questionam se 309 mortes confirmadas representam um registro preciso ou exagero criado para necessidades políticas. Historiadora russa Lyuba Vinogradova observou irregularidades, como falta de condecorações durante o cerco de Odessa, apesar de supostamente alcançar 187 mortes, quando atiradores de elite normalmente recebiam medalha para cada 10 inimigos mortos e Ordem da Estrela Vermelha para cada 20. Vinogradova também questionou a ausência de cicatrizes faciais visíveis de ferimentos por estilhaços,
que supostamente atingiram o rosto de Pavlichenko em Sebastopol. Estas inconsistências sugerem que narrativa oficial pode ter sido embelezada ou simplificada para consumo público. Entretanto, mesmo se aceitarmos que alguns aspectos da história de Pavlichenko foram maximizados por propaganda, núcleo fundamental permanece inegável. Ela era atiradora de elite real que serviu em combate em Odessa e Sebastopol. Sofreu ferimentos que terminaram carreira de combate. Realizou turnê de sucesso notável por Estados Unidos e Reino Unido, que ajudou a moldar a opinião pública ocidental, e foi reconhecida por próprias forças alemãs como ameaça significativa. Mesmo se contagem real de mortes fosse substancialmente menor do que 309 oficialmente creditadas, impacto de sua carreira militar e diplomática permaneceria historicamente significativo. A questão de precisão numérica exata, embora legítima para a bolsa histórica rigorosa, não invalida lições táticas e estratégicas mais amplas que o programa soviético de atiradores de elite demonstrou. Inscreva-se e ative o sininho das notificações para não perder nenhuma história incrível que preparamos para você. Até a próxima história!